Olá a todos, a graça e a paz do Senhor. Este vídeo foi feito pelo Ministério Sinais de Vida em comemoração ao Setembro Surdo, cujo tema é Você é salvo? Vamos orar. Gostaria de convidar todos para o momento de oração. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, primeiramente, perdão. Perdoa os nossos pecados, porque às vezes erramos. Perdoa-nos, Senhor. Neste momento, eu venho te pedir também que o Senhor abençoe o culto. Abençoa, Senhor. Usa-nos. Usa cada um. Usa o pastor. Abençoa-o. Que o Senhor venha abençoar também as pessoas que estarão assistindo o culto. Dá entendimento para que elas venham entender a tua palavra. Usa-nos, nos ajuda, Paizinho. Mostra-nos que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Ajuda-nos. Mostra-nos que Jesus Cristo é misericordioso e Salvador. E que o Senhor venha abençoar cada um, dando a cura física, a cura espiritual, a cura da alma. Em nome de Jesus. Amém. Olá! Nosso momento tem como tema Você é salvo? E a divisa se encontra em Jeremias. Há 2 sinais para Jeremias, esse e o segundo referente ao choro. Então, Jeremias 32, versículo 40. Farei com aqueles uma aliança eterna, na qual eu afirmo que só farei o bem a eles. Colocarei nos seus corações o desejo de me obedecer e respeitar, e eles nunca mais me abandonarão. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Olá! Preparados para o nosso estudo? A pergunta norteadora é a seguinte: você já é salvo? Excelente pergunta, não é mesmo? E aí? Como vocês sabem, teremos como base o livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Somente um versículo, que não é tão extenso, mas que, se a gente se aprofundar um pouquinho, podemos trazer importantes reflexões sobre a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. O versículo 40 diz o seguinte: acompanhe aqui. E farei com eles uma aliança. O termo aliança aqui é o mesmo que pacto. E farei com eles um pacto eterno, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Nossa, só até aqui
Jeremias, no capítulo 32, no versículo 40, nos mostra a nossa necessidade enquanto povo de Deus. Precisamos lembrar deste versículo e lembrar da jornada que Jeremias percorreu durante o seu trabalho ministerial. Durante mais ou menos 40 anos, Jeremias estava constantemente alertando o povo de Deus a se voltar para Deus. Outras nações estavam perseguindo o povo de Deus, nesse contexto em que Jeremias estava. Então, o povo de Deus estava sofrendo perseguições. Podemos comparar com os dias de hoje, de certa forma. Afinal de contas, assim como naquela época Jeremias estava chamando o povo para se voltar a Deus, hoje nós temos algumas pessoas que nos convidam também a estudar a palavra de Deus. E a pergunta é: será que estamos realmente acreditando, nos voltando a essa verdade, que é a palavra de Deus? Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo é a verdade, por que nós não estamos nos voltando completamente para Ele? Em João, capítulo 8, versículo 32, diz que a liberdade vem a partir da verdade. Sendo Cristo a verdade, então a nossa liberdade está através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias foi bastante persistente durante seu trabalho ministerial, 40 anos, imagine só, chamando o povo de Deus para se voltar a Deus. Infelizmente, existiam pessoas que não estavam tão preocupadas com isso, não acreditavam nas palavras de Jeremias, estavam mais preocupados com o sofrimento e a perseguição que o povo estava sofrendo de outras nações. Mas como alívio, Deus deixou essa mensagem da aliança eterna, de um pacto eterno. E a pergunta é: você tem interesse em aprender sobre Deus? Você tem despertado a sua curiosidade sobre o que Deus tem a te ensinar? Ou os seus desejos estão mais para as coisas mundanas? E aí você pode estar pensando: mas salvação? Como eu posso saber que sou salvo? Quem são os salvos? O que é a salvação? Então vamos lá, vou explicar. No contexto de Jeremias, a gente pode pensar numa salvação humana. Afinal de contas, o povo de Deus estava sofrendo perseguição de outras nações. Então a gente pode pensar: o povo de Deus foi salvo dessas nações perseguidoras. Porém, a gente precisa também pensar numa salvação eterna. E o que nos aprisiona para nós precisarmos de uma salvação? É o pecado. Lembremos que o pecado leva-nos à morte eterna. Em Romanos capítulo 3, explica que todos pecaram. Todos têm pecado. Romanos capítulo 13, versículo 10, explica que não há justo algum. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, porém, não deixamos que o pecado nos aprisione, acabe com nossa vida, com a nossa família, com os nossos sonhos, objetivos. Essa é a nossa diferença. Mas eu disse que nós somos diferentes. Por quê? Porque por Jesus Cristo nós temos a oportunidade da salvação. Então, por favor, prestem mais atenção no que Deus tem a nos ensinar. Olhem para Deus, busquem a Deus. Assim como Jesus foi obediente até a morte de cruz. E foi através deste sacrifício que nós hoje somos considerados servos, amigos do nosso Senhor Deus. E Ele é o nosso Salvador. O
pecado, ele pode parecer inofensivo, pode parecer prazeroso, mas através de Deus conseguimos acabar com o pecado. Porque a partir do momento em que aceitamos o nosso Deus como Senhor e Salvador, todos os dias o nosso Deus passa a habitar em nosso coração e tem muitas coisas a nos ensinar diariamente. E são através desses ensinamentos que nós podemos ter uma transformação. E isso é em que consiste o processo de salvação. Você já percebeu que em alguns momentos da sua vida você não consegue fazer algo, ou, por exemplo, você sonha muito em evoluir no seu trabalho, mas não consegue, ou no seu estudo, mas tem alguns impedimentos? É ruim, né, quando a gente não consegue evoluir, avançar. Então, o que não nos permite evoluir na nossa família, evoluir no nosso trabalho e estudo para a glória de Deus? É justamente o pecado. Jeremias estava constantemente falando para o povo de Deus: arrependam-se. O arrependimento é a primeira coisa, é o primeiro passo que nós precisamos ter. A partir dele, a gente consegue confessar todos os nossos pecados ao nosso Deus e clamar por perdão. Jeremias capítulo 1, do 9 em diante, vai mostrar diferentes pecados. Vocês podem ler 9, 10 e 11. Esses 3 versículos principalmente mostram diferentes pecados que estavam presentes ali no meio do povo de Deus, mas que Jeremias constantemente estava lembrando ao povo de um Deus perfeito, de um Deus que traz regeneração, renovo aos corações. E este Deus é o nosso guia, que estará conosco durante todo o processo de salvação. Mas aí a pergunta é: você entende o que é arrependimento? Muitas pessoas têm uma ideia distorcida do que é o arrependimento. Muitas pessoas pensam que o arrependimento é como se fosse um remorso, um sentir-se mal depois de cometer um certo pecado. Mas o arrependimento ele é diferente, porque leva-nos a uma transformação. Por exemplo, se eu cometi o pecado do furto, do roubo, e aí eu me sinto mal depois de cometer esse pecado, porém amanhã, no outro dia, eu faço de novo esse mesmo pecado. Isso não foi um fruto de arrependimento, pelo contrário, foi somente um momento de remorso, de culpa. Do mesmo jeito, a gente pode citar outros pecados, como, por exemplo, o adultério. Se não me levou a uma mudança de vida, o que eu estou sentindo é somente remorso. Se você é aquele fofoqueiro que gosta de estar falando da vida dos outros, lembre-se que isso também é uma prática pecaminosa, mas que não consegue parar de fofocar, de falar um pouquinho do outro ali, um pouquinho do outro acolá. Imagine aí, como é que vai ter arrependimento dessa forma? De fato não há. Por quê? Constantemente está se cometendo o mesmo pecado. Não sei qual é o seu pecado. Pode ser pornografia, pode ser as fofocas, pode ser os furtos, mas o que a gente precisa pensar é: estou tendo remorso ou estou tendo um processo de arrependimento verdadeiramente? Lembre-se que o verdadeiro arrependimento, ele tem como fruto uma mudança de vida, que nos leva a fugir do pecado sempre que ele vem à tona. Nós precisamos da salvação, certo? E o primeiro passo é o arrependimento, não é o remorso. Por exemplo, às vezes você pode ser uma pessoa muito autoritária, nervosa, e é importante que você pare e perceba como as pessoas ao seu redor estão se sentindo. Pode ser seus filhos, podem ser crianças, podem ser
pode ser sua esposa, seu marido. Reflita em Gálatas capítulo 5. Durante os versículos é explicado sobre o pecado, os pecados, diferentes pecados. E em Gálatas capítulo 5 é explicado que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5 mostra diferentes tipos de pecados que podem ser manifestados na carne. E também fala que constantemente o Espírito está contra a carne. Porque o Espírito Santo de Deus quer nos levar a esse processo de arrependimento. E por isso está constantemente contra a carne, que é o nosso pecado. Se a gente for ver Jeremias capítulo 32, o versículo 40, nós podemos ver a misericórdia de Deus. Porque ele diz neste versículo que vai dar-nos o prazer do bem, vai pôr em nosso coração o bem. Não vai deixar de cessar de fazer o bem a nós. De fato, no mundo temos diferentes aflições, mas são nessas aflições que Deus, juntamente com nós, vai nos ajudando a cada vez mais expulsar o pecado da nossa vida. E por isso nós temos que dar atenção aos aprendizados que nós podemos ter durante o ensino, durante o estudo da Palavra de Deus. Cada vez mais que nós buscamos nos voltar ao nosso Deus, a aprender mais sobre Ele, nós conseguimos praticar o verdadeiro amor a Deus e não o amor mundano, o amor ao pecado. Se você ama o seu pecado, ama roubar, ama mentir, ama fofocar, ama a pornografia, são coisas mundanas, coisas que nos levam, no final das contas, ao mal. Precisamos amar em primeiro lugar as coisas de Deus e aprender com essas coisas divinas. Jeremias capítulo 32, no versículo 40, nos traz a importância da salvação. Você quer ser salvo? Primeiro, arrependa-se. Em segundo lugar, busque praticar a palavra de Deus. Como? Estudando ela em primeiro lugar. Se você ama os pecados que você comete, me perdoe, meu irmão, mas não será nessa vida, com essa vida, que você vai conseguir uma salvação eterna. De novo, primeiro arrependa-se. E o arrependimento, como eu disse antes, leva-nos a uma mudança. Isso é deixar o desejo da carne de fora da sua vida. E aí você pode pensar, nossa, pastor, mas você está sendo tão sério, tão pesado em seu falar. Eu não tenho pecados assim tão sérios. Muitas pessoas pensam que pecar é só fumar, é só ter vícios alcoólicos também. Mas não, existem diferentes tipos de pecados e nenhum é pior do que o outro. Todos são pecados. E é a partir da palavra de Deus, dos estudos, reflexões, ensinos sobre a palavra de Deus, que a nossa mente vai clareando e nós vamos entendendo quais são os nossos pecados. Você consegue pegar a sua vida e sondá-la? Se conseguisse, iria perceber quantas falhas há. E quanto o nosso Deus misericordioso e milagroso tem feito mudanças na minha, na sua vida. E todas essas mudanças são por causa da graça que recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós podemos conhecer mais sobre a palavra de Deus, buscar mais ao nosso Deus e nos empenhar
em aprender e a ensinar sobre a vontade de Deus. Assim vamos demonstrar ao mundo e a Deus o nosso verdadeiro amor. E o pecado não vai ter forças para nos enganar com o seu prazer, com o seu prazer momentâneo. Porque Deus, a partir da sua palavra, nos dá força para lutar contra o pecado. Nós podemos pensar o quanto Jeremias foi persistente ao passar tantos anos pregando ao povo de Deus a importância do arrependimento. O povo de Deus, naquele contexto, estava precisando urgentemente se voltar à palavra de Deus. E nós podemos pensar quantos surdos durante esse período pandêmico que estamos vivendo esqueceram de Deus, pararam de estudar sobre Deus, abandonaram a igreja, se sentiram tristes ao perder as coisas da vida, por exemplo, trabalho, estudo, e devido a essas circunstâncias de sofrimento, acabaram também desistindo da caminhada com Deus. E eu, você, enquanto irmãos que entendemos a palavra de Deus, precisamos levar a esse povo a importância do aprendizado sobre Deus. Porque é a partir do aprendizado sobre a palavra de Deus é que nós conseguimos nos tornar cada vez mais semelhantes ao nosso Deus. Porque assim a gente pode praticar a palavra de Deus. A salvação, ela não é somente agora em um certo momento. A salvação, ela é eterna. Quando formos à glória, todos nós vamos estar felizes, em paz, tranquilos e se deleitando na presença maravilhosa, gloriosa do nosso Deus. Nós vamos estar tão alegres. Imaginem só esse momento. Não dá nem para imaginar tão grandioso será. E a gente vai ter momentos na glória em que surdos vão voltar a ouvir, cegos vão voltar a ver, cadeirantes vão voltar a andar. Agora a gente pode não entender muito bem como isso vai acontecer, mas em Apocalipse, vocês podem ler do capítulo 20 ao 22 e vão ver o quão glorioso será nossa ida aos céus. No céu não tem lágrima, isso significa que não tem dor nem tristeza. No céu, na glória com o nosso Pai eterno, não haverá tristeza e sofrimento, mas paz e alegria eterna, diferente, por exemplo, das pessoas que não serão salvas. As pessoas que não serão salvas, elas não irão para a eternidade com o nosso Deus. A Bíblia diz que o local, o destino dessas outras pessoas será o inferno. E o inferno é um lugar onde a prisão do pecado ela é eterna. E por isso o choro não cessa. A dor, o sofrimento não cessa. Porque neste lugar, de novo eu repito, o pecado ele é abundante. Ele é quem governa o inferno. É um lugar horrível e que ninguém pensa, deseja estar. Mas por que nós, enquanto povo de Deus, somos escravos ainda do pecado? Infelizmente, muitas pessoas ainda estão como o povo de Deus lá no contexto de Jeremias, que estão com o coração endurecido e que não estão buscando a palavra de Deus.
E existem pessoas neste mundo que estão desempenhando o papel que Jeremias desempenhou, chamando o povo ao arrependimento, mostrando que Deus é o único Senhor e Salvador que pode nos limpar, que pode nos purificar de todo pecado. E aí precisamos refletir em quem nós estamos sendo. Um povo ignorando a palavra de Deus, um povo curioso que acha bonito, por exemplo, a Libras na igreja e está indo aprender a Libras somente, ou um povo que está verdadeiramente aprendendo sobre a palavra de Deus e chamando outras pessoas a se voltarem a Deus. Hoje, neste vídeo, eu quero pedir a vocês que vigiem, fiquem alerta, reflitam se verdadeiramente estão se arrependendo de seus pecados ou simplesmente tendo remorsos após praticar algum ato pecaminoso. Deixe o seu pecado de lado e comece do zero, de fato, uma vida regenerada. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então, busque esta verdade em nome de Jesus. Nós necessitamos vigiar para que assim a gente possa compreender a maravilhosa graça de Deus. Deus quer te dar a vida eterna. Deus tem uma salvação já preparada para você. Deus deu o único filho dele em sacrifício para que hoje você possa ter o seu coração aliviado pela presença de Deus e saber que um dia você estará na eternidade com o seu Pai eterno. Então, dê a devida importância ao aprendizado sobre Cristo. Hoje, você pode se arrepender. Hoje mesmo, você pode começar uma nova jornada, buscando aprender sobre Deus e praticar. O Espírito Santo vai estar com você durante esse processo, hoje e sempre até a eternidade. Amém? Essa é a pregação que eu gostaria de deixar para vocês, com base em Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Não seja como o povo de Deus antigamente que estava desviado. Volte-se a dar atenção ao nosso Deus. Abra seu coração ao arrependimento. Estou em oração por vocês. Vamos orar? Senhor, Cristo Jesus, muito obrigado pela vida de Jeremias, que foi um grande pregador da tua palavra. Essa pergunta, você já é salvo? Foi super importante para que a gente aprendesse mais sobre a tua palavra e o poder que ela tem sobre nossa vida. Nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador e pelo Senhor conseguimos melhorar a nossa vida, deixando de lado o pecado. Senhor, a gente te pede, Pai, ajuda-nos a todo dia nos arrepender verdadeiramente e não sentir remorso, mas que a gente possa ter uma transformação de vida, praticar a tua palavra, o teu querer, e que a gente nunca pare de cada vez mais abrir nossa mente e coração para ser tocados e um dia te conhecer verdadeiramente na glória eterna. Abençoa cada pessoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Que vídeo lindo! Agradecemos a Deus. O Ministério Sinal de Vida agradece aos irmãos ouvintes e também aos irmãos surdos pelo apoio. Apesar da vergonha e o nervosismo que às vezes sentimos, nós continuamos servindo ao nosso Deus.
nesse mês de setembro, somos gratos por voltar aos cultos presenciais. Foi. Tema de hoje. Corta. Olá! Gente, eu não tô preparada pra isso, não. Não nasci pra ser atriz.